Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos fazer um vídeo em homenagem ao Padre Cícero. O Padre Cícero ficou conhecido por ter presenciado um milagre eucarístico em Juazeiro, no Ceará. Mas, no entanto, ele foi injustiçado porque não foi reconhecido esse milagre eucarístico. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pela alma do Padre Cícero. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. Que o sangue de Jesus me cubra e cubra minha família. Senhor, nos proteja neste dia e que seu sangue precioso nos proteja. Que seu poder esteja conosco em todos os momentos. Senhor, abençoe todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Abençoe a família de cada um. É o que eu desejo neste dia, Senhor Jesus. O movimento de Juazeiro do Norte iniciou-se em 1913, no Ceará, e foi uma resposta à introdução da política das salvações elaborada pelo então presidente Hermes da Fonseca, que pretendia combater as lideranças coronelísticas que atrapalhavam o poder público. O mais curioso deste movimento foi que uma de suas lideranças era o Padre Cícero Romão, que além de membro religioso da igreja, também tinha se tornado um coronel. Padre Cícero iniciou sua carreira religiosa na interiorana cidade de Crato, no Ceará, como objetivo de propagar a fé cristã, na década de 1870. O padre mudou-se para Juazeiro do Norte, onde se tornou a maior liderança política e religiosa da região. Sua influência começou quando aconteceu um milagre eucarístico. Durante uma missa em que a hóstia entregue a uma beata transformou-se em sangue. A notícia se espalhou e o padre passou a ser visto como um líder messiânico, salvador do povo de Juazeiro. O médico Floro Bartolomeu, que chegou em 1908 na cidade de Juazeiro, fez aliança com Padre Cícero, formando uma poderosa influência na região. Em 1910, os coronéis mais poderosos do estado do Ceará se uniram, assinando um pacto dos coronéis para combater a política das salvações, introduzida pelo governo federal. Após a assinatura desse pacto, Padre Cícero declarou a independência da cidade de Juazeiro do Norte, junto ao município de Crato, e tornou-se, através do voto, o primeiro prefeito da cidade. Cícero Romão Batista, marcado na história brasileira como Padre Cícero, nasceu no dia 24 de março de 1844, na cidade de Crato, no Ceará. Muitos afirmam que ele nasceu no dia 23 de março, mas não existe evidências. Filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, também conhecida como Dona Quinô. Seu pai era um pequeno comerciante em Crato. Dono de uma lojinha, Joaquim sustentava sua família. Tinha duas filhas, Maria Angélica mais velha e Angélica Vicência mais nova. Cícero teve uma infância simples, mas ele teve acesso aos estudos. Recebeu educação formal por meio de um tutor. Em seguida se matriculou em uma escola régia e depois foi enviado para uma escola no sertão da Paraíba. Seus estudos, porém, foram interrompidos com a morte de seu pai, quando ele tinha 18 anos de idade. Retornou para Crato e, com a morte do pai,
teve também a falência do comércio que sustentava a família. Cícero já mostrava desde pequeno que possuía forte ligação com certo misticismo, anunciando que tinha visões e revelações. Cícero teve uma visão de seu pai anunciando que a família não passaria por dificuldades. Isso de fato aconteceu porque seu padrinho, o coronel Antônio Luiz Alves, pequeno, socorreu a família de seu afilhado no momento de maior necessidade. O coronel decidiu financiar os estudos de Cícero em Cajazeiras, Paraíba, e depois pagou por seus estudos no seminário de Prainha, em Fortaleza. Cícero encontrou grandes diferenças entre a religiosidade de Fortaleza e a do Vale do Cariri, o interior do Ceará. Sofria com pouca presença de autoridades eclesiásticas. Essas autoridades não estavam dispostas a visitar tais regiões. Em sua formação, Padre Cícero encontrou um ensino rígido no seminário de Fortaleza. Lá, ele não era considerado um dos melhores alunos, principalmente nas disciplinas de oratória e canto gregoriano. Teve problemas com o reitor do seminário, que não concordava com suas opiniões místicas. O reitor do seminário, o francês Pierre Auguste Chevalier, chegou a sugerir que Cícero não fosse ordenado padre, mas o bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, decidiu ir contra essa recomendação e ordenou Cícero Romão padre no dia 30 de novembro de 1870, conhecido como Padre Cícero. Decidiu retornar para Crato depois de sua ordenação. Em 1871, Padre Cícero foi convidado para celebrar uma missa em Juazeiro, povoado vizinho a Crato. Padre Cícero teve um sonho interpretado como uma mensagem divina para que ele ficasse no povoado e cuidasse de suas questões religiosas. Padre Cícero recebeu um convite para permanecer no povoado em abril de 1872. No mesmo ano, ele se tornou o capelão da Capela de Nossa Senhora das Dores. Sua vida mudou radicalmente quando ele tinha 45 anos. Em março de 1889, durante uma missa, um milagre aconteceu. Quando Maria de Araújo, uma lavadeira de 28 anos, viu sua hóstia tornar-se vermelha como sangue. O milagre seguiu ocorrendo em outras missas, até que o reitor do seminário de Crato anunciou para os fiéis que a hóstia de Maria de Araújo tinha sido tingida pelo sangue do próprio Jesus Cristo. O caso virou notícia na imprensa porque anunciava que o suposto milagre eucarístico repetia-se. O acontecido acabou forçando as autoridades da Igreja Católica a investigarem o que acontecia no Vale do Cariri. O bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, por sua vez, recusava-se a aceitar os acontecidos em Juazeiro e anunciou que a transformação da hóstia pelo sangue de Jesus Cristo era falsa. Padre Cícero insistiu para que a Diocese de Fortaleza enviasse uma comissão a fim de investigar os supostos milagres que aconteciam no Cariri. A comissão foi enviada para a região em 1891 e foi formada por Glicério da Costa, Francisco Ferreira Antero, ambos padres, e também por 2 médicos, Marcos Rodrigues Madeira e Ildefonso Correia Lima. Os médicos e os padres concluíram que não havia explicação natural para a transformação da hóstia em sangue, o que fazia do acontecido um milagre. O bispo ordenou que uma segunda comissão investigasse o caso, e foi concluído que o evento era uma farsa. Bispo Dom Joaquim optou por favorecer a segunda comissão. Isso deixou Padre Cícero sem apoio da Igreja Católica. Ele lutou durante toda a sua vida pelo reconhecimento do milagre, mas a Igreja da época não o reconheceu, pois os supostos milagres eucarísticos não se adequavam à teologia católica do período. Apesar do não reconhecimento da Igreja Católica, os milagres de Juazeiro atraíram uma multidão de fiéis para a cidade, transformando-a num local de peregrinação. Padre Cícero insistia em defender os milagres. Isso fez com que a Igreja Católica o punisse.
Em 1892, ele foi proibido de pregar, celebrar missa e de se confessar. Em 1894, uma ordem vinda de Roma anunciou que os acontecidos em Juazeiro não seriam considerados milagres. A igreja também anunciou que peregrinações para a cidade estavam proibidas. A decisão da Igreja Católica só reforçou as diferenças que existiam entre a religiosidade popular no interior do Brasil e o que era celebrado pelas autoridades eclesiásticas. Apesar das decisões da Igreja contra o milagre, as peregrinações e Padre Cícero, nada mudou na crença popular. As pessoas continuaram peregrinando para o Vale do Cariri, tornando a região muito relevante. Padre Cícero, por sua vez, mesmo punido pela igreja, tornou-se uma personalidade local bastante relevante, transformando-se em figura de veneração popular e conquistando enorme capital político no Cariri. O resultado disso foi que ele se consolidou com uma liderança no povoado de Juazeiro. A devoção em Juazeiro fortaleceu a peregrinação de pessoas para o Cariri e permitiu o surgimento de 4 irmandades no local. O crescimento das irmandades, sobretudo da Legião da Cruz, fez com que as mensagens do Padre Cícero se fortalecessem, garantindo mais fiéis. Enquanto liderança política, Padre Cícero se aliou a outros nomes da política local e defendeu a emancipação do povoado de Juazeiro. Em 1911, a emancipação de Juazeiro foi reconhecida politicamente e a cidade se desligou de Crato. Depois disso, Padre Cícero foi eleito primeiro prefeito de Juazeiro. Juazeiro do Norte, nome atual, só foi adotado na década de 1940. Padre Cícero fez um acordo entre os coronéis da região. Esse acordo, assinado em 4 de outubro de 1911 e conhecido como Pacto dos Coronéis, foi um acordo político, no qual os coronéis da região do Vale do Cariri se comprometeriam a pôr fim nas suas desavenças para apoiar o governo do Ceará. E o chefe da oligarquia desse estado, Antônio Pinto Nogueira Accioli, o poder político de Padre Cícero declinou a partir da década de 1920, bem como a sua saúde. A Revolução de 1930 marcou o fim de qualquer influência política do padre em Juazeiro e no Ceará. Com a idade bastante avançada, restou ele aceitar os novos tempos, principalmente porque sua saúde já não era a mesma. Seus últimos anos foram marcados pela ocorrência de uma catarata que o deixou cego do olho esquerdo e com visão mínima no olho direito. Ainda passou por uma cirurgia para tentar recuperar sua visão, mas não obteve sucesso nisso. Também teve nefrite e graves problemas intestinais. Seus últimos meses foram de grande agonia por conta do seu estado de saúde. Padre Cícero lutou por toda a vida pelo reconhecimento do milagre de Juazeiro e por sua reabilitação, mas não viveu para ver isso acontecer. A reabilitação do Padim Cisso, como é popularmente conhecido, só aconteceu no dia 13 de dezembro de 2015, depois de 9 anos de trabalho de uma comitiva da Igreja Católica criada para estudar a vida do padre brasileiro. Padre Cícero é o maior benfeitor e a figura mais importante de Juazeiro. Ele a fez crescer, transformando-a na mais importante do interior do Ceará. Os bens que ele recebeu em vida foram doados para a igreja, principalmente para os salesianos, que ele próprio levou para Juazeiro. Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Depois disso, Juazeiro prosperou e a devoção a ele só cresceu. Até hoje, todo ano, no dia de finados, uma grande multidão de romeiros vinda dos mais distantes lugares do norte
vai a Juazeiro para uma visita ao seu túmulo na Capela do Socorro. Padre Cícero é uma das figuras mais biografadas do mundo. Sobre ele existem mais de 200 livros. Ultimamente sua vida vem sendo estudada por cientistas sociais do Brasil e do exterior. Não foi canonizado pela Igreja, porém é tido como santo por sua imensa legião de fiéis espalhados pelo Brasil. O binômio, oração e trabalho era o seu lema, e Juazeiro é o seu grande e incontestável milagre. Em março de 2001, Padre Cícero foi escolhido o cearense do século. Essa foi a linda história do nosso querido Padre Cícero. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe um comentário de onde você está vendo esse vídeo.